Alô, alô, minha gente, estamos aqui mais uma vez de volta com vocês e sempre 4 convidados e todos eles, mulheres, mais uma vez. A gente já teve a oportunidade de termos 4 mulheres e essa é a segunda vez em 8 shows ou 8 programas que a gente teve aí com vocês. Dessa vez, a gente traz o tema Desafios e Espiritualidade e a gente tem, eu vou apresentar aqui rapidamente, a Thalma de Freitas, carioca, que cresceu em São Paulo, atriz, cantora, que está por aqui em Los Angeles. A gente tem uma gaúcha, cineasta também, que vive aqui em Los Angeles, a Cris Saul. Como é que se pronuncia seu segundo nome, Cris? Sobrenome Saur. Saur. E a gente tem 2 paulistas. Uma, todas as 2 que estão em São Paulo no momento, a Tânia Ferraz, que é numeróloga, estudiosa de energia quântica, e também a gente traz a Simone Arrojo, uma conhecida de velhos carnavais, colaboradora da revista de muito tempo. Obrigada pelo convite, obrigada. É uma honra estar com você aqui e estar com essas convidadas também maravilhosas, com a Isabela também. Obrigada. Com certeza. A Simone é colaboradora da revista, já tem bastante tempo, é radialista, tem um programa muito conhecido na Rádio Mundial de São Paulo, ainda continua com esse programa, Virando a Página, e é um prazer ter todas as 4 aqui conosco. Eu vou começar uma pergunta que talvez seja para as 4, e é baseada em um artigo que a gente tem lá atrás, no qual diz que todos nós temos defeito, né? E também nós todos temos virtudes. Basta saber quais são as virtudes e a gente trabalhar em cima das virtudes e os defeitos, a gente tentar reparar os defeitos. Eu vou começar pela Thalma. Então, essa pergunta me fez pensar na Abraham Hicks, que é uma canalizadora super amorosa, que fala do vórtex, que fala do flow da vida, e ela fala sobre contraste. Então, não tem julgamento entre defeito, qualidade, bem, mal. É assim, está funcionando ou não está funcionando? Né? Está trabalhando com graça e facilidade. Facilidade, assim, às vezes dá trabalho, mas não é necessariamente difícil você cuidar das coisas da vida. Mas o mais importante é você estar numa mentalidade, numa energia que deixa que o universo também trabalhe junto com você. E eu que eu tenho muitos defeitos, eu erro, mas eu erro de um grau que é inacreditável. Então, então Abraham Hicks falando, né, sobre o contraste, né, tem o contraste de energias, a ideia é você jogar com esse contraste, e o Will Smith fala para você errar para frente. Você errar, mas vai seguir. Cata o cavaco, mas continua andando para frente, porque não tem erro, assim, os nossos defeitos são coisas que a gente precisa trabalhar até, mais do que as qualidades. Eu acho que as qualidades é coisa que você cultiva, né? Você só rega porque você sabe que a semente está ali. Os defeitos são coisas que você trabalha, né? E principalmente os defeitos que trazem erros, eles viram dados para você entender para o futuro, né? Tem uma coisa de qualidade também, de como você lidar, né? Às vezes você tem um defeito, você entra numa negação do seu defeito, e se você assume ele, ninguém vai poder usar ele contra você, nem mesmo você. Então, acho que é uma mentalidade, assim, acho, mais do que uma característica. Com certeza. Você fala uma palavra super interessante, que tem muito a ver com esse tema aí de defeitos e virtudes, que é exatamente a questão da mentalidade, né? Então, eu vou passar a bola, então, para a Cris. Eu acho uma coisa bem interessante que a gente tem essa tendência de ver as coisas sempre como uma dualidade, né? Então, tem o defeito e tem a virtude, tem o bom, tem o mal, o certo e o errado. E essa é uma coisa que eu tenho prestado mais atenção na minha vida, assim, de tentar não separar tudo, porque são 2 faces da mesma coisa, né? Da mesma moeda, enfim. Então, o defeito, ele vem, né, de uma palavra latina, que é defectus, que significa uma falha. Então, quando você tem uma falha, ela não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, mas acho que na nossa sociedade ela ficou caracterizada como uma coisa negativa, uma coisa
mas eu vejo como uma oportunidade de crescimento, como ela tinha falado antes, das nossas virtudes é uma coisa que a gente cultiva, e talvez os defeitos são uma oportunidade de a gente melhorar alguma coisa na nossa vida, que talvez aquela falhazinha deixou a gente cair um pouquinho para fora do caminho, e aí aquela falha a gente traz de volta e você continua no seu caminho. Com certeza. Gostei do complemento. Eu vou passar a bola, então, para a Tânia. Então, falando sobre o defeito, quem é que não tem defeito? Se a gente não tivesse defeito, não tinha encarnado na Terra, certo? Já começa daí, que a gente está sempre num processo de evolução e de crescimento. O problema é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então, tem que mudar essa forma de visão do defeito, certo? Essa é a minha forma de pensar no que está relacionado ao potencial da pessoa, que todos nós temos potencial. A numerologia diz que os nossos talentos estão na data de aniversário. É onde tem todos os talentos e toda a capacidade da pessoa, e lá se encontram os desafios e também se encontram os pináculos de transformação e mudança. Então, quando uma pessoa vem e mostra para mim a sua data de aniversário, eu vou colocar para ela quais são as virtudes dela, aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela pode fazer com que as pessoas percebam a capacidade dela. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, eu sou muito perfeccionista. Isso é um defeito? Não, não é um defeito, né? Ser perfeccionista é uma qualidade, certo? Agora, o que você não pode ser é radical. Então, você tem que temperar as coisas. Então, quando a gente tempera, o prato fica delicioso, certo? Exatamente. Quando a gente, agora a Tânia falou uma palavra que eu gostei. Tempera, então, muito usado, né? Inclusive na gíria nossa brasileira do dia a dia. A gente tem que estar sempre temperando no jogo de cintura. Então, eu vou passar a bola aqui para a Simone. Fale aí, então, Simone Arrojo. Eu estou meio com todo mundo aí, né? Que ficar dividindo bem e mal, defeito para quem, né? Os meus erros também ajudam os outros a crescerem, né? E eu vejo que tudo que tem na natureza, de alguma forma, serve para alguma coisa. Então, quando a gente olha defeito como algo horrível, que eu não posso nem olhar como uma sombra minha, eu já excluo algo que, na verdade, faz alguém crescer. Então, por exemplo, na minha casa, eu sempre fui... Eu sou aquariana, então eu sou libertária, eu faço as coisas, vou mais para a aventura. E minha mãe via isso como um defeito, porque ela era canceriana, queria todo mundo em casa. E, no fundo, esse tempero que a Tânia disse, o meu defeito, ajudava minha mãe a temperar, sair um pouco mais para a aventura, e o jeito da minha mãe mais acolhedora fazia com que eu viesse um pouco mais para casa. Então, não existe defeito, existe necessidade de estar naquele lugar na hora certa, e quando não precisa mais estar ali, a gente já nem tem mais defeito, isso passa. Bem, na realidade, todos nós, como a Thalma falou, eu acho que todos nós temos defeitos. Eu, inclusive, tenho vários defeitos. A minha mulher sempre diz, esse é o seu defeito. Eu falei, claro, eu tenho um defeito, né? Mas eu tenho minhas virtudes também. Como a Thalma falou, todo mundo tem muitos defeitos, né? Ela falou agora, eu tenho vários. Eu também. Eu acho que vocês também, cada um de nós temos vários defeitos. Porém, eu acho que o que prevalece é que o número de virtudes que a gente tem, né? Então, eu acho que eu tenho muitas virtudes que eu acho que supera os defeitos. Então, o tempero aí termina sendo um saldo positivo. Eu vou aproveitar e perguntar aqui sobre a questão das palavras. Já que a gente está falando de defeito e de virtude, o poder da palavra é muito importante. Então, muitas vezes, a gente tem que saber exatamente como usar as palavras, porque eu acho que o universo capta, né? Então, tem aquela questão de, né, quando você fala alguma coisa e solta, o universo capta e, de repente, pode te prejudicar ou pode te melhorar a vida em todos os sentidos. Então, eu queria tocar nesse assunto sobre o poder das palavras, né? Vou começar com a Thalma. Tem essa coisa a palavra faz com que... Na Bíblia diz que, a princípio, era o verbo. E eu entendo que as palavras, elas... Né, porque tem essa coisa mística, né? Em inglês é to spell, né? Você é um encantamento que você faz, a comunicação que é filtrada
pelo seu ser para o outro recebe do jeito dele, e essa troca, a comunicação vira uma coisa muito preciosa, né? Então, cuidar das palavras, pensar antes de falar, meditar para quando você tiver uma opinião a respeito das coisas, e quando verbalizar com as palavras corretas para você. E isso faz com que esse estado de troca, né, esse encantamento que a gente tem um pelo outro, seja funcional, né, e útil. Tem essas palavras duras, palavras gentis. Às vezes você pode falar as mesmas coisas. Eu tenho filho pequeno, eu posso brigar com ela, eu poderia brigar com ela e falar, né, coisas duras, ou eu posso falar a mesma coisa de uma forma gentil e ela vai receber de um jeito completamente diferente. Então, realmente, a palavra, a manifestação, mas não é só você fala e o universo responde para você, é porque você faz parte do universo. Então, a forma como você sintoniza a sua comunicação vai refletir, né, para você. Com certeza. Aqui eu separei aqui um tema aqui que diz assim, ó, quando falamos, as palavras que dizemos carregam mais do que simples significado, né? E sabemos que o som é onda, uma vibração transmitida à atmosfera de uma forma que nossos ouvidos sejam capazes de perceber e nossos cérebros de interpretar e criar todo esse sentido. Então, eu vou perguntar aqui a Tânia, que é uma estudiosa de energia quântica, sobre essa questão das palavras e do poder delas. Bom, as palavras têm poder mesmo, né? E toda a palavra, ela vem carregada de energia, ela vem carregada de vibrações que vão trazer toda uma comunicação para quem recebe. E a gente vê que o paraverbal, o que seria isso? É a entonação. Então, por exemplo, quando eu falo para a pessoa, você está bem? A pessoa diz, estou. Quer dizer, estou, não está, né? Já tem uma coisa, está sendo dita aí, né? Então, não está. E tudo, por exemplo, assim, quando você chama, até mesmo uma criança, que você fala, o Joãozinho, por que ele tem que ser Joãozinho, ozinho? Né? A gente tem aquela ideia da criança, bonitinho, mas ele não pode ser Joãozinho com 30 anos, entendeu? Né? Não dá, entendeu? A gente tem que mudar a entonação, porque senão vai sempre ficar uma criança, não vai crescer, entendeu? Então, por exemplo, eu peguei aqui a palavra espiritualidade, que é o tema, né? Espiritualidade, todo mundo fala de espiritualidade, mas o que é espiritualidade pela numerologia? A vibração é 9, é universalidade. O que significa isso? Que não tem um conceito. Se você, por exemplo, é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é cristão, se você é o que é. É espiritualidade, é o todo, né? É o todo, que abrange o todo. E é uma vibração extremamente equilibrada, porque tem o quê? Conhecimento. Então, não tem fanatismo, tem o conhecimento. Então, a espiritualidade é composta de conhecimento, certo? Com isso, ela consegue trabalhar a fé, entendeu? Consegue se expressar, porque cada um tem o seu direito de escolha, entendeu? Então, esse é o dom da palavra, é o dom da palavra, a força da palavra, o nome. Quando a gente fala o nome de uma pessoa, você está falando um mantra, ele tem uma vibração extremamente importante aí, né? Então, isso, o que eu quero deixar bem claro, por exemplo, a palavra amor, ela tem uma vibração que traz o número 20, que é a proteção divina, são 2. 2 que resolve ser 1, mas não perdendo a individualidade. Quando o casal perde a individualidade, acabou o casamento, entendeu? Porque entra no julgamento, entendeu? Então, essa é a contribuição da numerologia para as palavras. Com certeza. Eu vou passar, eu tenho vários temas para tocar, então, alguns eu vou direcionar para um de vocês, ou 2, mas nem todos os temas eu vou compartilhar, eu querer que as 4 falem. Então, vou passar adiante aqui, entrando no tema sobre essa crise aí que a gente está passando, crise de saúde, crise que, de repente, se torna econômica, financeira, e
muitos terapeutas aconselham a gente nessa época agora, e a gente tem que tentar, já que tem tanta gente em casa, eu, por exemplo, tenho passado muito tempo em casa, então se recomenda que a gente tente fazer algumas coisas, concluir nossos projetos, tentar ser mais família, enfim, uma série de coisas que de repente a gente esqueceu, né? De repente, quando a gente se encontra em dificuldades, quando a gente se encontra apreensivo, de repente volta na nossa mente. Então, é uma coisa que de repente, como minha esposa fala, tem males que vêm para bem. Então, de repente, toda essa crise aí de saúde, talvez foi proveitoso, está sendo proveitoso para muita gente. Então, vou perguntar a Simone, que você me fala um pouquinho sobre essa questão aí de a gente aproveitar esse tempo aí que a gente hoje em dia tem. Se bem que tem gente aí que quase nunca tem tempo. Pois é, eu acho que essa crise trouxe a gente para aquilo que cada um de nós achava que jamais teria tempo ou que jamais se dava um tempo. Eu nesse período, atendi muita gente falando sobre o tempo, e a pergunta que eu fazia para essas pessoas era o quanto tempo os seus pais dedicavam a você quando você era criança. Então, seus pais brincavam com você, os seus pais estavam o tempo inteiro... minha mãe estava limpando a casa, falava, não tenho tempo para você. O pai estava trabalhando, chegava tarde, agora eu estou cansado, não tenho tempo para você. Então, as gerações que viveram assim, as pessoas que viveram assim, onde os pais não tinham tempo para ela não se dá tempo para ela também. Ela está o tempo inteiro achando alguma coisa para fazer, porque ela sentiu falta desse acolhimento, de ser visto, de alguém parar um pouquinho para dar atenção para mim, né? Então, uma das coisas que eu mais tratei online nessa pandemia foi as pessoas darem um tempo para elas olharem o que é essencial para a vida delas. E vou dizer, Lindenberg, a maior parte delas viu que o essencial é estar em harmonia e é estar próximo à natureza. Mais do que, sabe, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, quem que eu vou provar que eu sou bom, que eu continuo trabalhando, que eu tenho dinheiro, ou que meus projetos não pararam, ou que... Então, que a vida pode, sim, parar para a gente olhar, para a gente ficar mais próximo da nossa natureza, da natureza como um todo e da nossa própria natureza. Eu vou lembrar aqui, antes de passar a bola aqui para a Cris, que eu vou querer a opinião dela, se eu não me engano, acho que foi o Tony Ramos, né? Um global aí de muito tempo, e a Thalma deve conhecer, se eu não me engano foi ele que falou algo assim que eu falei assim, bem, mas e não é. Ou seja, ele menciona, tempo atrás, aí, uns dias atrás, de que as pessoas, mesmo depois dessa pandemia, mesmo de tudo isso, né, que está sendo abordado aí, a gente toca num assunto aqui, outras pessoas tocam ali, televisão, rádio. Então, esse tema de que a gente tem que pensar, de que a gente tem que se refletir, e que a gente tem que se tornar pessoas boas, aproveitar tudo isso, ele fala assim que as pessoas, mesmo depois de tudo isso, as pessoas, o ser humano vai continuar sendo egoísta. O ser humano vai continuar a ser egocêntrico. Enfim, eu acho que ele tem um pouco de razão, porém, eu acho que essa pandemia, no meu ponto de vista, veio também para poder, pelo menos, diminuir um pouquinho essa questão do ser humano ser egoísta e egocêntrico. Então, ele tem razão? Talvez sim, mas que, de repente, pelo menos um pouco, fazer um pouco que as pessoas vão pensar, talvez essas pessoas egoístas e egocêntricas, talvez uma parcela dessa galera aí vai pensar um pouquinho e talvez o mundo vá ser melhor. O que você acha, Cris? Eu acho que vai ser melhor. Eu gostei bastante do que a Simone falou sobre o que é essencial. É uma coisa que eu acho que a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre o que realmente é essencial. E aí eu lembrei do Saint-Exupéry, que ele falou que o essencial é invisível aos olhos. E é bem verdade, né? Porque a gente tanto se preocupa com coisas materiais, com consumismo. A gente ainda vive, né? Numa sociedade muito, muito, muito consumista e que não é sustentável.
E algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de entrevistar uma xamã que eu conheci quando eu fui para o Peru. E ela me contou uma história bem bonita. Ela fez uma analogia sobre a nossa sociedade, como a gente, né, tá vivendo essa pandemia, o que está acontecendo hoje. Ela comparou com uma lagarta. Que a lagarta, em determinado ponto, ela começa a consumir 3 vezes a massa corporal. E isso causa um colapso. E esse colapso causa o casulo, né, a crisália, para começar a enrolar. E a última parte é a cabeça. Então, tem a ver com o coronavírus, a cabeça. E a lagarta fica ali dentro, encasulada, né, na sua quarentena de sei lá quantos dias. A gente já está na quarentena de 160 e sei lá quantos. E a gente tem o potencial de se libertar dessa crisália e virar borboleta. Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de evolução, mas uma evolução, assim, de lagarta para borboleta. Então, eu achei muito bonita, e é uma história que às vezes eu me lembro em dias que eu falo assim, ai, caramba, sabe, de novo, os dias começando a ficar muito parecidos, eu não sei se é segunda, se é quinta, se é domingo, e aí eu fico lembrando da história dela, que é uma coisa que eu acho muito bonita. Thalma, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, é porque eu sou muito pessimista esse assunto. Acho que as pessoas continuam muito egocêntricas, as pessoas continuam muito egoístas. A gente está tendo tempo de ver... Eu chamo de desgraça o que está acontecendo, honestamente. Acho que é uma desgraça. Eu acho que se a gente está saudável, se a gente está bem, se a gente está tendo tempo de olhar para a gente é muito abençoado. A quantidade de nazista, a quantidade de fascista... Não, isso sem dúvida. Eu concordo com você que a gente está passando momentos difíceis, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, onde vivemos, mas no mundo em geral. Eu vou, inclusive, mencionar aqui o seguinte: em janeiro de 2020, um médium amigo nosso da família, eu sou pernambucano de Recife, Carlos de Oxum, ele escreveu um artigo que dizia: apesar da crise, isso em janeiro, quer dizer, antes de toda essa crise aí, ele dizia: apesar da crise que ainda assusta o mundo, 2020 trará oportunidade para todos se acertarem. Janeiro de 2020, né? Entretanto, para que isso aconteça, é imperioso que cada um analise sua potencialidade, organize um plano de metas, acredite e vá à luta, arregace a manga e vá à luta. Isso aí, sem dúvida. Eu acho que ele quis dizer que, sei lá, talvez eu quis fazer uma conexão do que ele disse, né? Esse médium, amigo nosso da família, e o que veio a ocorrer logo em seguida, né? Porque já estava rolando essa questão aí do coronavírus. Então, eu queria perguntar, inclusive tem algo aqui que ele diz assim, e eu vou direcionar de volta para a Tânia. Ele fala assim, Tânia: além do mais, a vibração energética positiva do número 4, né, 2020, 224, que representa a organização e a justiça, favorecerá a estabilidade e a segurança. Negativamente, porém, esse numeral trará exacerbado apego ao tradicional, à teimosia e à conduta excessiva crítica. Me fale um pouquinho aí sobre essa questão da numerologia do ano 2020. Bom, se a gente vai falar do número 4, né? O 4 é o quadrado, é a exatidão, é perfeito, né? Naquilo que ele se propõe a fazer. O 4 está ligado à ordem, à estabilidade. Então, nada deve ser feito sem ter uma base. Quando você tem uma base, você vai conseguir, criar coisas, né? Então, por exemplo, dentro da engenharia, se você tem a base, você vai construir um prédio. Se você tem base, a estrutura familiar, a base da família, da estrutura da escola, do conhecimento, você também vai se tornar uma pessoa saudável. Então, o 4 é assim. Agora, ele é preciso. Então, não adianta falar, por exemplo, que o quadrado, se não tiver os 4 lados igual, ele não é um quadrado. Então, ele está ligado às tradições. Está ligado
a ordem. Então, não pode colocar as coisas debaixo do tapete mais, porque o 4 tira tudo debaixo do tapete, ele mostra. Ele mostra a crueldade, ele mostra a indolência, ele mostra tudo que você pode imaginar de defeitos. A gente estava falando de defeito, ele vai mostrar isso. Porque ele é justiça, ele tem um lado da justiça, da perfeição, da exatidão. Então, não dá, as coisas não ficam escondidas. Quem esconde vai ser pego, entendeu? E os defeitos vêm à tona, entendeu? Com toda a força, com toda a força. Então, é importante estabelecer princípios equilibrados, porque se não tiver equilíbrio, você dança, entendeu? Com certeza. É assim. Agora, 2020, quando eu escrevi para a sua revista, eu falei que estava a energia de Xangô e Yansan. Eu falei isso para você, que é o Sol e a Lua. Eles estão presentes, então a gente está sendo abençoado por essas energias. O pai e a mãe estão presentes na Terra, trazendo o quê? Consciência. Porque não dá mais para ser bobo, entendeu? As coisas estão ali, estão sendo mostradas. Quem não quiser enxergar, porque não quer enxergar. Então não adianta você pôr uma lupa, porque a pessoa não quer ver. Então o 4 vai falar assim, ou você usa óculos, ou tu vai bater a cabeça na parede, entendeu? Mais ou menos assim. Não tem outro jeito, né? É bem por aí mesmo. E eu vou lembrar aqui uma palavra que a Thalma mencionou e a Tânia também fez referência, que é a palavra abençoado. Nós todos somos abençoados por acordarmos todo dia e termos dois braços, 2 olhos, né, 2 pernas. Temos que, pelo menos, a gente agradecer todo dia. Eu faço costumeiramente de manhã cedo, primeira coisa que eu faço, me acordo e agradeço a Deus, né, o ser superior, não importa qual é a religião que você tenha, mas eu acredito que tem um ser superior e a gente tem que agradecer mesmo, porque, como elas falaram, a gente somos abençoados por estar ali vivendo, ter mais um dia de vida. Eu, falando em médium, em vida e tal, eu vou aproveitar e mencionar aqui um pouquinho sobre uma pessoa que eu admiro muito, que é o educador, né, médium, né, autor de livros, o Divaldo Franco, né? Muitos de vocês devem conhecer, uma pessoa muito conhecida no Brasil, já esteve aqui na Califórnia várias vezes, esteve agora no final de fevereiro, e a Cris, eu acho que pode falar um pouquinho dele. O que é que o Divaldo fala sobre tudo isso que a gente está passando, Cris? O Divaldo, nessa última palestra que ele fez aqui, eu acho que eu já fui em 5 ou 6 palestras dele, mas nessa última ele falou sobre o vazio existencial. Então, como a gente está cada vez mais tentando compensar esses vazios que a gente sente dentro da gente com coisas de fora. Isso que gera esse consumismo, né? Consumismo de coisas e também o consumismo de pessoas, né? Porque a gente abusa, a gente virou vampiro de pessoas, né? Suga a energia das pessoas, e isso acaba enfraquecendo, isso acaba desconectando a pessoa dela mesma. E numa palestra anterior ele tinha falado sobre depressão e tem essa ligação, né? Porque se você se desconecta, você se dissocia de quem você é, né? Daí você se desconecta da natureza, você se desconecta de tudo, não tem mais um Deus, não tem mais um propósito, não tem mais nada. Ele não falou assim nada sobre o que estava por vir. Eu acho que nem todos estão até preparados, né? É muita informação. Imagina se ele tivesse falado, gente, olha só, vai acontecer uma pandemia a partir de março, e todo mundo sair correndo, ficar apavorado. Mas ele, um dos últimos livros dele, eu acho que foi um dos últimos, ele chama Transição Planetária. E ele falou que essa transição planetária já tinha começado e que ela ia durar muito tempo, ia ter uma série de eventos que ocorreriam, sabe, tanto de natureza, como terremotos, tsunamis, etc. e tal, que tem como consequência também as coisas que a gente faz com a natureza aqui, né, de não cuidar da natureza. Tem as coisas naturais, porque a Terra se movimenta, é tudo vivo, é tudo em evolução, mas que essa transição planetária faria o mundo sair dessa das expiações, né, da gente pagar as coisas que a gente
não fez, que eram tão legais para nossa evolução, e virar para um mundo de regeneração. E eu não terminei de ler esse livro ainda. Eu sempre começo uns 5, 6 livros. Mas são tantas coisas para a gente fazer, né? A gente termina o dia tem 24 horas, às vezes. Eu acho que a maioria de vocês concordam comigo. Às vezes a gente fica naquela, tipo, eu quero fazer. Eu, por exemplo, eu boto uma lista, assim, né? Me acordo, aliás, no dia anterior, na noite anterior, eu já tenho uma listinha do que eu vou fazer na agenda, né? Que a gente considera a agenda nossa, né? Para o dia, para a semana, segunda, terça. Mas quando chega no final da noite, eu olho, eu não consegui fazer. Se eu conseguir fazer a metade do que eu disse que ia fazer, eu dou graças a Deus. Então, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas você tem que terminar esse livro, então, viu? Porque realmente eu admiro muito o Divaldo Franco, uma pessoa muito carismática. Eu acho que ele tem uma luz, né? Independente, eu sou um religioso moderno. Eu acho que muitos de nós brasileiros são religiosos modernos. Então, eu tenho minha simpatia pelo budismo, eu tenho minha simpatia pelo espiritismo, eu tenho minha simpatia inclusive até mesmo pela Igreja Evangélica, pela União. Eu tenho simpatia pelo terreiro de estar ali junto com aqueles atabaques todos da religião do Candomblé. Então, eu sou um pouco moderno, eu gosto de tudo. Então, independente da religião, o que é mais importante é a gente crer e a gente ter fé. Mas eu vou passar aqui a outro tema aqui, porque tem um artigo que a Simone escreveu lá atrás. A gente começou em 2002. Eu gostaria de mencionar aqui, inclusive para muita gente que está nos assistindo, que a Soul Brasil ela tem 2 carros-chefes. Aliás, 3. A gente, obviamente, como sendo mídia brasileira, a gente publica artigos, produz artigos sobre a vida nos Estados Unidos, né, no dia a dia, para poder educar as pessoas, os brasileiros que estão aqui, temas em português. E também a gente publica muita coisa sobre o Brasil, né? A gente quer divulgar também a cultura do Brasil. Muitas vezes esses artigos são em inglês, como, por exemplo, viagens, né? Tudo que tem a ver com o Brasil, a cultura, o comportamento. Mas muita gente não sabe que o outro carro-chefe é exatamente essa questão de arte de viver. O tema arte de viver eu acho super importante e nasceu com a gente em 2002, quando a gente apareceu. Então, esse tema, esse artigo, por exemplo, que a Simone escreveu, ela fala sobre uma palavra que eu acho muito bonita, eu acho que todo mundo também pensa um dia, que é a prosperidade. Fale um pouquinho aí sobre prosperidade, Simone. Muito legal, Lindenberg, você falando dessa proposta, né, da Soul Brasil. Primeiro que o nome já é fantástico, né? O Soul de alma, né? Já mostra que a sua proposta é próspera. Por que é próspera? Porque você se colocou a serviço. Então, eu acho que a prosperidade vem da gente se colocar a serviço, não de mim, né? Do que eu vou lá, faço, ganho, pego para mim o dinheiro e gasto com outra coisa, né? Essa prosperidade é uma prosperidade que agora na era de Aquário não tem mais futuro, onde a pessoa pensa que ela vai fazer algo para ela obter algo só para ela. A prosperidade mesmo é quando a gente começa com o dar, né? Com o se tornar disponível, o se tornar útil, né? De uma forma muito ecológica para a gente, né? Naquilo que a gente faz, porque tem gente que se mata de trabalhar, né? E acha que isso é prosperidade, né? E isso também não é bom, porque a pessoa, no fundo, também está fugindo de algo. Mas quando você se coloca a serviço daquilo que você pode ser útil, a gente não pensa no dinheiro, porque o dinheiro vem como consequência, o dinheiro não está em primeiro lugar. Então, a grande mudança para essa nova era é como eu posso servir, deixar o meu ser vir, né? E assim, em termos de leis, a gente vai vibrar numa frequência de que o outro também vai deixar o ser vir dele e também vai me servir com humildade, com amor, né? Com amplitude. Então, eu acho que tudo o que está acontecendo, assim como a gente não gostou, obviamente, de ter vivido uma primeira guerra, uma segunda guerra, e eu acho que tudo, de alguma forma, faz a gente crescer. Só que na área de peixes, a gente aprendia a crescer pelo sofrimento, prosperar, quando eu
compito com o outro, eu digo para o outro, eu mato você para eu existir. A prosperidade existia assim na era de peixes, ainda, infelizmente, né? Eu preciso competir com o outro, porque não cabe nós dois no mesmo lugar. Eu tenho que ver quem que eu mato ou quem que me mata para eu prosperar. E na era de Aquário, não. A competição deveria, com a consciência, né, que as meninas estão falando aí também, através da consciência, a gente saber qual é o nosso lugar e ter o suficiente, não o suficiente de exploração, mas o suficiente que o outro também possa ter. Eu não preciso matar o outro para eu sobreviver e vice-versa. Então, eu acho que a prosperidade maior, o sucesso, é eu poder servir com amor e também aprender a receber com amor aquilo que o outro tem para oferecer, dentro do que você falou das qualidades, até dos defeitos, né, ainda, mas o quanto eu posso estar disponível para o outro. Com certeza. Essas últimas palavras foram super legais. O que é que você me fala sobre isso, Thalma de Freitas? Eu entendo que quando a gente está no nosso próprio caminho, tudo é próspero, né? A bem-aventurança é uma coisa que vem de você estar alinhado com você mesmo no seu caminho. Quando você olha para o outro, se compara com o outro, você já saiu do seu centro. O que o outro tem, porque ele vive a vida que ele tem a história que ele tem o passado, né? Ele tem a presença, tem o trabalho. O outro não é você. Né? Você não tenta ser o outro, porque hoje já está, né? Esse espaço já está ocupado. Seja você. Às vezes a gente deseja as coisas, mas quando a gente vê o trabalho que dá para conseguir aquilo que a gente gostaria, a gente fala, talvez não seja correto para você, né? Para mim, no caso. E, na verdade, a maior parte das coisas que realmente trazem sucesso, prosperidade, bem-aventurança, não tem a ver com nada externo. Né? De novo, a gente volta para o mesmo lugar. Assim. É interno, uma mentalidade, a sua decisão, é você servir sabendo que o seu serviço ele traz prosperidade para todos ao seu lado. Então, se todo mundo é do seu lado, sua família, sua comunidade, né, sua cidade, seu país, se todo mundo se vale dessa energia que você está colocando, a sua vida vai ser melhor também. Né? É muito mais fácil a gente estar feliz e tranquilo e em paz com a gente mesmo quando a gente está rodeado de pessoas que também estão felizes, tranquilas, em paz. Né? Quando você tem uma família que tem essa qualidade, assim, eu tenho sorte de ter uma família que é muito amorosa. Né? Você dá aquilo que você tem, você recebe aquilo que você precisa do outro que tem aquilo que você precisa. E essa troca, a troca entre as pessoas e a troca de amor mesmo, de paz, isso é sucesso, na minha opinião. Com certeza. Vou passar aqui a opinião para a Cris. Eu acho que é como a Thalma estava falando, né? Essa coisa de dar, né? Quando a gente dá, a gente é próspero, não quando a gente recebe. E tem um grande economista aqui americano, o Robert Kiyosaki, que ele fala que quando a gente serve, é que a gente é próspero. E, sabe, ele é um economista, e eu acho isso uma coisa muito bonita. Então, não é assim, você vai numa reunião, né? Independente do que você faz. Se você chega na reunião esperando que a pessoa te dê alguma coisa, você não vai assinar o contrato. Mas se você chegar e falar assim, olha só, eu tenho uma coisa para te oferecer, que pode melhorar a sua vida, que pode te ajudar, que pode ajudar outras pessoas, a pessoa ela já fica numa posição de abertura. Não assim, olha só, eu quero aqui seu dinheiro, eu queria que você assinasse aqui. Então, isso eu acho que fala bastante, né, em termos assim, até de negócios. Né? Não... Isso aí tem muito a ver também com a forma de saber se comunicar para poder também dar um passo à frente. Né? Esse seu exemplo aí foi muito interessante. Eu concordo plenamente. A Simone, me fale um pouquinho sobre isso aí. Olha, Lindenberg, eu acho que agora, voltando a falar do que traz de mudança em qualquer negociação, eu acho que, sim, a gente tem que ir aberto para dar, como a Cris falou,
mas eu acho que cada vez mais as negociações não podem ser manipuladas. Eu mesma vivenciei muita história de manipulação e negociação e eu me sinto extremamente... Eu acho que quem não tem consciência precisa manipular, né? Mas quando a gente vai com uma boa intenção, como a Cris falou, uma boa intenção de servir, de mostrar o que é com verdade, né? Que é o que ela está dizendo... então você atrai a verdade do outro, sabe? Não precisa mais ficar aquele jogo, tô falando para você que é 50%, mas na verdade é 80% que eu vou ganhar, porque eu já dei um jeito de fazer um cambalacho ali, outro cambalacho lá, para ganhar em cima de você. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar entrar com honestidade, porque a gente desenvolveu muito a percepção da intuição. Então, a pessoa ela está falando uma coisa, mas você está vendo que não é aquilo. Então, vai chegar um momento que a gente não vai mais poder mentir porque o outro sente. Né? Em tudo na vida, eu acho. E eu acho que isso é muito bom. Então, eu acho que as negociações tendem cada vez mais realmente a gente entrar de coração, colocar... Eu mesma tenho visto isso com as constelações, muitos empresários falando do amor dentro das empresas. O amor pelo cliente, pelo produto, pela ecologia, pelos funcionários, pelas parcerias, pelos negócios, pelas negociações, de uma forma mais aberta. Eu tenho visto isso acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, a justiça brasileira tem utilizado muito esse olhar verdadeiro da realidade, para a gente parar de usar essa manipulação. Então, você entrou hoje com a palavra, a força da palavra, e eu acho que não tem coisa melhor do que a força da palavra carregada de honestidade. Às vezes até dói a nossa honestidade, né? Para o outro, e dói para o outro, para a gente também, mas isso faz a gente crescer, amadurecer com consciência, tomarmos responsabilidade sobre tudo que a gente faz, sair do papel de vítima, isso é muito importante. Com certeza. A Thalma quer acrescentar alguma coisa sobre isso ou está tudo bem? Na verdade, eu queria ouvir a Tânia falando sobre isso. Então, Tânia, porque para a Tânia eu tenho uma pergunta aqui que eu vou mudar aqui um pouco o tema. Por isso que eu não perguntei para ela. E eu vou, então, entrar no tema aqui que é, novamente, sobre numerologia. E a gente estava falando em negócios, inclusive, né? A gente estava falando aí, a Cris falou um pouco de negócio, misturado com essa questão de espiritualidade, a Simone complementou. Então, eu vou perguntar à Tânia essa questão, no que a numerologia pode ajudar um empresário, Tânia? Ajudar muito, não só o empresário, mas as pessoas de um modo geral. Se você vai ver... Tenta falar um pouquinho mais próximo para ver se o áudio, pelo menos o áudio melhora. Quando nós entramos em 2000, já começou a consciência. Já começou a mostrar que nós não podemos ser sozinhos, sim parceiros. Já começou daí. As pessoas que não são parceiros, elas acabam sendo diluídas pela economia, por tudo. Então, na verdade, a parceria é em tudo, né? Cada um fazendo um pouquinho e juntos a gente faz a união. Dois é união, já entrou aí. A gente está levando todo esse tempo, são 20 anos. 20 anos aí, cada vez mais precisando dos parceiros, tá? Isso aí. A questão de empresário, o nome de uma empresa é tudo, porque ela tem alma, personalidade, destino, ela tem talento. Então, por exemplo, uma empresa que está relacionada à moda, ela não pode ter uma vibração que não tenha um equilíbrio nisso. Então, por exemplo, seria uma vibração 3, 30, 39, seria uma vibração que permite isso. Então, o nome da razão social é muito importante, porque vai definir tudo isso. E, principalmente, o nome fantasia. Porque o nome fantasia, você vai falar ele todo o tempo. Atende o telefone e fala aquele nome. Então, o empresário que descobre essa energia, ele sabe trabalhar. Então, por exemplo, quando ele entra na junta comercial, quando ele abre uma empresa, ele sabe, durante 9 anos, 10 anos, 15 anos, o que está proposto para ele. E o que ele pode fazer de alteração. Às vezes eu falo assim, uma vez um cliente falou, faz a minha numerologia aí. Eu fiz e falei para ele, olha, você precisa mudar o maquinário da sua empresa. Porque
Se você não fizer uma alteração desse maquinário, a tua empresa não vai para frente. Ele até brincou comigo e falou assim, você vende esse maquinário? Porque eu estou com um rapaz aqui querendo comprar, vender para mim um maquinário. Porque eu mandei o Jacquard para os Estados Unidos, me devolveram tudo de novo, porque disse que era repetido. Então, você vê como que é importante a numerologia. A gente antecipa os fatos, né? A gente fala, mesmo dentro do relacionamento, às vezes a pessoa vai entrar no ano 7, no pináculo 7. Ah, eu quero me separar. Eu falo, não, espera um pouco. Espera um pouco. Quando a gente entra no pináculo 7, a gente não quer saber de ninguém, a gente quer entrar dentro do nosso eu e quer descobrir coisa, nada melhor do que descobrir acompanhado. Entendeu? Então, eu falo isso. Vai querer casar no ano 9, eu falo, não casa, porque se casar, separa. E assim, eu falo com tanta convicção, porque são 40 anos fazendo numerologia, não é brincadeira. Com certeza. A Tânia, ela tem, inclusive, um artigo que ela escreveu para a gente, eu acho que foi ano passado, falando sobre isso aí. Quem quiser, tiver interesse, dá uma olhadinha no site da Sou Brasil, é só colocar o nome dela, Tânia Ferraz, no buscador, que vai aparecer os artigos dela lá, como também a da Simone. Tu quer dizer alguma coisa a mais, Tânia? Quero falar para você que o tema desafio está relacionado na data de aniversário de uma pessoa. E quando eu falo desafio, eu falo a forma como o pai e a mãe mostram o mundo para a criança, certo? Então, às vezes, o pai ele tem uma formação que vem de família, vem de tradição, e ele vai passar isso para a criança. E a criança, ela entende algumas coisas de uma maneira, às vezes, errada, entendeu? Porque criança tem uma forma de perceber o mundo muito diferente da gente. Então, às vezes, um pai muito crítico, muito autoritário, certo? Um pai que desmerece a criança, porque, às vezes, uma criança tem o desafio 1, ela precisa aprender a pedir. Quantas pessoas não sabem pedir? Porque o pai e a mãe brigam com a criança quando ela pede alguma coisa. Tá? Quando ela é uma pessoa médium, tem uma espiritualidade, ela às vezes tem muito desafio 2, ela tem mediunidade. Eu recebi uma moça que a menininha dela tinha 3 anos, ela falou, mãe, tem um índio lá no quarto, eu não quero dormir lá, porque aquele índio aparece toda noite. Eu falei para ela, vamos ver esse índio, porque ela está vendo. Aí, mas será que ela não está tendo problema na cabeça? Não, não está. Ela está vendo, pergunta para essa criança o que esse índio quer. Sabe o que o índio queria? Que ela pintasse a casa, para que as energias melhorassem. Você acredita uma coisa dessa? O Toquinho falando isso, quer dizer, eu me arrepio, entendeu? Porque eu percebo as crianças. Agora, um pai e uma mãe que não tem isso, ele leva no psiquiatra e fala para tomar remédio que a criança está tendo alucinação. Então, eu brigo muito com isso, entendeu? Com o trabalho que eu faço. Uma criança 7 é uma criança altamente espiritualidade, mas ela vem de uma energia de príncipe e princesa. Agora, você imagina uma criança que nasce numa casa onde a família é bem pobrezinha e ela tem esse desafio. Ela fica indignada das pessoas comerem com a mão. Ela quer garfo e faca, entendeu? Aí ela é considerada metida, você entendeu? Burguesinha, né? Mas ela tem desafio 7, ela quer melhorar de vida, ela quer mudar. Então, tudo isso é explicado para o pai, para a mãe, para o empresário. Olha, a sua empresa, ela quer beleza, ela quer um lugar bonito para ela poder atuar. Não adianta você fazer aí. Tem um cliente meu agora que eu estou falando para ele, muda daí, pelo amor de Deus. Morar fazer uma empresa numa rua sem saída, muda daí, o número é péssimo. O número você já vai ser assaltado, ele falou 3 vezes já. Entendeu? Então, a numerologia é ótima, ela te dá um farol para você perceber o mundo, perceber as pessoas, entendeu? Eu levanto uma bandeira com a minha numerologia, porque para mim mudou muito, entendeu? Eu entendi minha vida, meus defeitos, minhas dificuldades, as coisas que eu quero conseguir, por que não consegui, tudo isso. Então, Tânia, eu também, de vez em quando, tento seguir aí alguns conselhos da numeróloga Tânia Ferraz, porque também eu acredito. Eu vou passar aqui, tentar rapidinho, a gente está na reta final. A Cris tem um documentário
até sair um pouquinho do tema, se bem que tem um pouco a ver também com o que a gente está falando, porque o documentário dela, novamente, a Cris é diretora, cineasta, tem um trabalho super legal com esse último documentário que ela produziu, que se chama Quest of Beauty. E tem um pouco a ver com autoestima e essa padronização do que se pode chamar de beleza. Super legal. Eu vi o trailer, inclusive, viu, Cris? No dia que você me mandou, não comentei. Achei muito interessante, muito bem feito, inclusive, também. Me fale um pouquinho aí sobre o seu documentário. Eu terminei esse documentário chamado Quest for Beauty, que seria Em Busca da Beleza, em português. E a gente tinha a estreia marcada para 5 dias antes da pandemia ter sido declarada. E então demorou um pouquinho, mas a gente se organizou para fazer essa estreia online. Vai ser no dia 5 de setembro, às 7 horas aqui de Los Angeles. E o filme ele é uma jornada de descoberta. Então, eu, como trabalhei como modelo por mais de 2 décadas, então eu tinha uma visão da beleza muito diferente do que eu tenho hoje, graças a Deus. Então, que era uma coisa muito física e que era uma coisa que ia acabar um dia, né? Porque você envelhece, seu corpo muda, etc e tal. Então, assim, de acordo com os padrões de beleza, ainda hoje está mudando um pouquinho, mas assim, tá bem devagar, né? Então, é realmente uma descoberta sobre essas outras camadas de beleza que existe, até uma descoberta, assim, da grande beleza, que foi minha grande realização. E nas minhas pesquisas, eu adoro história antiga, povos e tribos, e lendo esses tempos sobre um grupo indígena aqui dos Estados Unidos, que são os Hopis, eles falam que beleza é uma força da natureza, assim como a gravidade, como o campo magnético, e realmente é uma força. E quando você descobre essa beleza que mora dentro de você, sabe? É o seu Deus, é o seu norte, é o seu guia, a vida é outra. Você tira a poeira do olho, você enxerga as coisas, você enxerga as pessoas. Então, a sua primeira pergunta, que era, né, virtudes e defeitos, então você começa a ver o defeito da outra pessoa, não de uma forma assim egoísta, mas você vê como uma oportunidade de você também crescer. Alguma das meninas falou isso antes, e é bem verdade. Então, tudo vira beleza, sabe? Mas você tem que estar aberto para ver isso. Então, esse é o tema do filme, é toda essa beleza que transcende a gente. Com certeza. Thalma, ela falou aqui na questão aliás, tem a ver com o documentário dela, a padronização do que se acha, do que muita gente, ou então o estereotipo da questão da beleza, né? Então, beleza, quer dizer, tem gente que termina sendo uma pessoa bonita porque ela é bonita por dentro, né? Então, quer dizer, a questão da padronização da beleza é muito complexa, né? Então, a gente vê uma pessoa, o estereotipo da mulher loura dos olhos claros, e não estou me referindo à Cris, né, porque a Cris também é loura, mas eu estou falando no geral, né, a magrinha, a modelo e tal, e, no entanto, a gente vê outras pessoas que é considerada bonitas e que, no entanto, não tem aquele estereotipo. Então, o que é que você pode Você que é uma pessoa, uma negra brasileira, talentosa, ativista, e o que é que você pode me dizer um pouquinho sobre isso aí? Não, eu concordo. Inclusive, ela tem a camiseta, né? Inner Beauty will, a beleza interior vai salvar o mundo. É exatamente isso, porque a beleza vem de dentro. Inclusive, o estereótipo de beleza hoje em dia nem é a loura dos olhos azuis, é Kardashian, né? De plástica e tal. Botox, etc. Fica com aquela estética que eu concordo, eu acho bonito também, mas não é sobre isso, assim. A verdadeira beleza é a beleza que emana da sua aura. Uma aura limpa, né? Uma aura que, às vezes, você tem até influências negativas, né, que vêm de fora, né? Obsessores espirituais ou pessoas mesmo que vêm e acabam, né, manchando a sua aura, e você conseguir
Limpar é falar assim, ó, isso não é meu, isso também não é meu, essa ideia de beleza também não é meu, nada disso é meu. O meu é a minha beleza, a minha prosperidade, a minha bem-aventurança, o meu eixo, o meu vórtex, o meu flow. E isso, assim, quando a pessoa está em paz, é a coisa mais linda do mundo. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de ir terminando aqui e passar a minha, vamos dizer assim, a última, talvez a última, penúltima, pergunta para a Simone. A Simone, ela é uma das pioneiras da terapia da constelação no Brasil, já esteve por aqui pelos Estados Unidos, inclusive fazendo trabalhos, muitas viagens ao redor do mundo. E eu gostaria de perguntar, Simone, no que é que a terapia da constelação pode ajudar em relação, já que a gente está falando de desafio, ao desafio do amor? Pois é, Lindeberg, eu acho que uma das coisas, dos desafios mais importantes de todos nós seres humanos é relacionamento, e daí não é só o relacionamento amoroso, o relacionamento como um todo, como é que a gente se relaciona, e é sobre saber amar. Então, quanto a gente está aprendendo, né, sobre o relacionamento amoroso, gerações passadas, as pessoas nem se escolhiam, né? Ainda existe isso, né? Onde as pessoas não se escolhem as pessoas para a gente. Depois entra também no que elas falaram agora, que é como a gente se escolhe. A gente escolhe o outro pela beleza física, né? Ou escolhe o outro por um outro interesse, que não o inner beauty que ela colocou. E quando a gente não escolhe o outro por essa profundidade, porque a gente só pode escolher aquilo que a gente foi para dentro também, né? Então, quanto mais a gente vai para dentro e encontra a nossa própria beleza, mais a gente sabe amar a beleza que o outro também já se encontrou, né? Então, há muitos casais que estão juntos numa relação onde já tiveram filhos, já construíram a casa, já tem a casa de praia, e daí acabou a relação, porque o casal não tem conexão espiritual nenhuma, né? Então, eu acho que agora a gente está aprendendo a amar, valorizando também as conexões de alma, aquelas pessoas que buscam consciência, né? Então, é isso que a constelação pode nos ajudar a enxergar as dinâmicas ocultas que ainda atuam no nosso sistema familiar e que a gente é fiel a crenças, a traumas. Homem não presta, a mulher é sempre assim, né? Tem o vilão e tem a vítima, né? Sair dessa dualidade que não leva a gente a lugar nenhum, a gente está aprendendo com a dualidade, mas ir para um outro nível agora, né? De vítima e vilão e ir para um outro nível de consciência. Obrigado, Simone. Eu vou pedir a vocês que vocês que vocês deixem aqui, para finalizar, uma frase que possa se associar a essa questão de desafio, né? Tantas pedras no caminho que, de repente, eu tenho, a Thalma tem, a Simone tem, muita gente tem, né? Então, tentem, talvez uma frase, talvez 2 palavras soltas, mas tentem passar essa frase ou essas palavras soltas que tente alertar ou educar, ou seja lá o verbo que seja, mas nesse sentido de a gente sair adiante, né? Na questão do desafios e da gente passar mais uma pedra no caminho nesse ciclo de vida que a gente tem por aqui. Enquanto vocês pensam por aí, eu vou adiantar aqui que o nosso próximo, vão pensando, hein? Que o nosso próximo live está programado para a semana que vem, na quinta-feira, dia 27, e é o live que na semana passada não aconteceu, a gente teve problema na hora de conectar com o Facebook, que de vez em quando, como diz aqui os americanos, mess around, sax, como diz o filho, e a gente não conseguiu de nenhuma forma, tentamos conectar durante 15, 20 minutos, se eu não me engano, e realmente não deu pela primeira vez, aliás, pela segunda vez, se bem que na primeira vez a gente foi bem diferente no caso da capoeira. Então, esse da semana que vem é o que não aconteceu semana passada,
que tem a Meire Fernandes, que é a fundadora do Labrif, do Los Angeles Brasília Film Festival, tem mais o Ricardo Coutinho, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Los Angeles, um contador, e temos mais dois guests, dois convidados, que me foge a memória aqui agora, mas a gente vai falar sobre a vida nos Estados Unidos, ou seja, exatamente essa questão de erros, acertos e coisas que a gente pode deixar de fazer para poder a gente ter uma melhor vida aqui nos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, tem muita gente que, principalmente esses convidados, por exemplo, da semana que vem, todos eles têm, no mínimo, 20 anos de América e tem muito, vamos dizer assim, a deixar algo positivo nas experiências que eles tiveram durante todos esses anos. Então, eu vou voltar aqui com vocês, minhas convidadas ilustres. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. É um prazer muito grande. Como eu falei, a Thalma eu conheço muito pouco, mas eu sei que ela é cantora, que ela é compositora, atriz, já fez várias participações de novelas da Globo, e está por aqui em Los Angeles. Tem quanto tempo, Thalma? 8 anos. Já tem 8 anos? 8 anos. Mas você pensou nessa frase, ou talvez nessas palavras soltas? Não, eu pensei numa frase que eu tenho assim como um talismã na minha vida. Ela vem do livro Um Curso em Milagres. Na introdução diz que nada que é real pode ser ameaçado e nada que é irreal existe. Então, pensando nesse mundo de ilusão, assim, o que é real mesmo, não pode ser ameaçado, né? E tudo que é ilusão, na verdade, não existe. Não é que existe e está errado, não existe, não existe. Então, é importante a gente ter isso em mente, assim. Quando a gente está num transe surreal, achando que as coisas são, e não é, e se apegar àquilo que é real. E o que é real a gente sabe. A gente sente no corpo, não é nem na cabeça, a gente sente no corpo. Eu vou passar então para a Tânia. Tânia? Se a gente está num momento de construção, de aprendizado, né? E desafios são as pedrinhas do caminho. Então, quem conhece o caminho das pedras, atravessa o rio. Ah, sim, com certeza. Cris, me diga aí suas últimas palavras. Para mim, uma coisa que cada dia eu vejo que é mais importante é ter consciência. Ter muita consciência de todas as minhas escolhas, e ser responsável por todas as minhas escolhas, né? Porque aí a gente sai desse vitimismo e fala, não, se eu fizer escolhas melhores, eu vou ter um resultado diferente. E eu acho que com essas escolhas cada dia mais conscientes, a gente pode reaprender o amor, porque eu acredito que amor é a nossa essência, então a gente não precisa aprender uma coisa que a gente já é. Então, talvez reaprender ou relembrar. É super importante. Simone, chegou a sua vez aí. Fale aí, então, o que é que você tem aí para nós, em poucas palavras. A frase que eu aprendi, que eu procuro utilizar comigo o tempo inteiro, é que juntos é mais fácil. Apesar de parecer mais difícil a arte de se relacionar, né? Mas quando a gente está junto com alguém, o apoio, a diferença que faz a gente crescer, né? Porque nas diferenças a gente cresce, mas precisa ter o amor para que a gente saiba caminhar juntos. Então, obrigada por me colocar junto aí com essas meninas, com todo esse seu público, com você, com a Isabela, com todo mundo. Foi uma honra estar aqui. Então, para mim, juntos é mais fácil. Eu agradeço mais uma vez a todas vocês, todas quatro. Novamente, a Thalma carioca, considerada também paulista, a Tânia paulista, a Cris, que está aqui em Los Angeles, gaúcha, e a Simone, que está em São Paulo também, que já esteve aqui várias vezes. Eu vou terminar com uma frase aqui, depois que eu terminar a frase, a gente vai se despedir. Essa frase, eu vou tirar aqui de um artigo que eu escrevi, e que tem a ver com motivação. Então, ela diz assim, estarmos motivados em parte, algo que faz com que a gente chegue ou tenha mais sucesso
para uma superação. Em outras palavras, eu tentei ali estender um pouquinho a frase, mas, em outras palavras, eu quero dizer que a motivação, eu acho que é fator fundamental para que a gente possa se superar. Sem motivação, fica muito mais difícil. E, mais uma vez, gratidão por vocês estarem por aqui. Eu espero que vocês continuem a nos prestigiar. A Sou Brasil tem passado por momentos muito difíceis depois da internet e tal, então, mas a gente continua aqui firme e forte, novamente, com motivação para dar e oferecer conteúdo de qualidade para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigado a vocês. Gostaria de dar um tchau. Isabela, a gente vai terminando por aqui. Minha gente, um beijo aí, um abraço, fiquem com Deus. Deus está no comando sempre. E contem com a gente aí. Tentem manter o contato, então, tá bom?